Fala pessoal que está assistindo o nosso programa da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a Alta Tensão. Estamos aqui de novo com essa pessoa ilustre, Pastor Alexandre. Obrigado, ilustre. Bem-vindo de novo. Ilustre, né? Não pode contar o teu sobrenome, né? Agora você que descubra, né? O pessoal que está assistindo, né? A gente já volta. Lembra que a gente está conversando sobre saúde emocional? A gente já conversou sobre depressão. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Então, se você quer aprender mais sobre o assunto, não saia daí, a gente já volta. E estamos aqui de novo. Gostamos desse assunto, né? De saúde emocional. Legal, saúde emocional. Quando a gente conversa e fala sobre o assunto, a gente vive melhor, né? Sim. Ai, aleluias, aleluias. E agora que a igreja está se abrindo mais para isso, né? Sim, com certeza. Tô bem feliz, né? E muitas pessoas vão ficar melhor. Melhores ainda, né? Porque precisa se abrir na realidade, né? As pessoas sofrem. As pessoas sofrem. Exato. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Falar um pouquinho, pra gente começar a nossa conversa, sobre os sintomas gerais, assim, de uma pessoa ansiosa, para ver se você que está em casa, de repente, se identifica, né, com algum. Isso, tentar ser bem rápido e prático aqui, né? Muita gente fala sobre medo e ansiedade. Os dois estão intimamente ligados. Alguns autores vão separar a ansiedade de medo, alguns vão chamar de medo os dois, né? E alguns vão separar medo e ansiedade. Para muitos autores vão falar assim, medo é de uma coisa real e a ansiedade é um medo, só que de uma coisa irreal, de uma coisa que não vai acontecer. E por isso que surgem os sintomas e até os transtornos de ansiedade. Sintoma, por exemplo, de ansiedade. Uma delas é a preocupação. Ansiedade e preocupação também andam juntos. Muita preocupação. Geralmente você vai ouvir uma pessoa que tem ansiedade e ela vai falar, eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo da vida, eu tenho medo... E são de coisas realmente que nunca vão acontecer com aquela pessoa. As probabilidades de acontecer são mínimas, São mínimas, exatamente. Né? Mas a mente da pessoa tem ela medo fica independente naquilo, fica com a mente presa nas questões que a envolvem e que de repente nem vão acontecer. É um despendimento de energia gigantesco, porque a pessoa para pensar em algumas coisas que não vão acontecer. Sintomas, né? Sintomas físicos, por exemplo, da ansiedade. Até o corpo, né? Até o corpo, né? Tem doenças de pele relacionadas à ansiedade, né? Que são bem complicados até. Né? Como que é o nome daquela? Tem um que tem é o uma nome... que é alopécia nervosa. Né? Alopécia nervosa. A nervosa. pessoa perde, né, alguns pelos e tal. Então, tipo, tem uma coisa bem complicada com relação à ansiedade, né? Tem pessoa que sofre de úlcera, gastrite, porque é psicossomático. A alma está afetada por aqueles pensamentos dela, né? Que a ansiedade. O corpo vai respondendo. Uma definição de ansiedade ou medo seria esse desejo sufocante de fugir, né, de algo ou alguém que nos ameaça. A palavra principal da ansiedade é a ameaça. A pessoa se sente ameaçada por alguma coisa. Quando eu penso no meu futuro, eu me sinto ameaçado. Surgiu o quadro da ansiedade, né? Quando eu penso em como eu vou educar meus filhos, minha família. Quando eu penso que eu não casei ainda, né? Então, o programa da juventude. Acho que não casei ainda. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Às vezes eu queria dizer que esses pensamentos começam a vir em mim, sabe assim? Só que daí eu desenvolvi uma tática minha. Não sei se é boa. Mas, tipo, eu resolvi não ficar pensando. Tipo, eu bloqueio. Eu falo, eu penso, não vai adiantar nada. Não vou pensar. Então, eu não é produtivo. Não, e não vai mudar, né, as coisas, eu penso assim dessa Isso é legal porque é uma forma que a gente também utiliza no aconselhamento. A gente tem que confrontar o nosso pensamento. Isso, porque senão a gente tá o tempo inteiro ali pensando. E fica... Ainda mais quando eu vejo tragédia, violência na TV, eu fico pensando naquilo, eu falo, meu Deus, eu moro numa casa e se alguém entra e não sei o que, chega, senão eu fico doida, né? Às vezes eu evito assistir alguns tipos de jornais. Eu não posso, eu já parei já. Um quadro também de ansiedade. Eu falo, eu não vou assistir isso aí não, pra quê, né? Exatamente. Mas tem sintomas físicos, Letícia, no sentido como eu coloquei aqui, questão da pele, a questão da úlcera, gastrite, tudo isso, né? Tem sintomas
psicológicos mesmo, no sentido da pessoa não conseguir se desprender, até o ponto que isso leva a pessoa a desenvolver certos transtornos, que hoje se fala em transtornos de ansiedade, o quanto isso é complicado. Síndrome do pânico, por exemplo. Né? Daí já é um quadro mais grave. Né? Então, assim como a gente falou na depressão, tem níveis de depressão, também tem níveis de ansiedade também, de medo. Né? E o pastor Alexandre está acostumado a lidar com o pessoal na área espiritual. Olha que bênção, né? O psicólogo que vai fazer o diagnóstico da ansiedade, né? Isso. E vai poder te ajudar dessa forma clínica, né? A gente ajuda mais, pastor, né? Na área espiritual. E o que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade? Eu o que separei você pode deixar? Um versículo muito especial aqui, que é o apóstolo Paulo falando. Um capítulo inteiro sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4 fala, todinho ele fala sobre ansiedade, preocupação. E o apóstolo Paulo fala assim, lá no 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ele fala sobre uma causa. Quando nós estamos em ansiedade, nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus. E aí o efeito é, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. É tão bom quando a gente sente essa paz, né? Porque se a gente for argumentar, a gente fica com medo o tempo inteiro. Exatamente. Mas quando a gente ora e busca Deus, a paz vem, né? A é uma paz coisa sobrenatural mesmo. Né? Eu lembro de outro versículo que o apóstolo Pedro falou, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. A gente pode pegar porque e se se ele cuida, ele de cuida, Deus. Né? Ele cuida, é ele que cuida. É ele que cuida. A gente não pode se preocupar com amanhã, né? O próprio Jesus fala isso também em vários textos. Amém, amém. Pra gente fechar aqui a nossa primeira entrevista sobre ansiedade, vai ter mais uma depois, no próximo programa. Tem um livro que você gostaria de indicar para quem quer estudar mais? A gente comentou do livro do pastor Pascoal, né? São livros pequenininhos, livros bons de ler, porque eles são rápidas, a leitura dele é Ansiedade... Por quê? Isso. Ansiedade por quê do pastor Pascoal Peragini Júnior, que é muito legal também. Te recomenda. Isso. Obrigada, pastor Alexandre. Nada. Chamou, estamos aqui. Voltará, tá bom? Voltará para a gente continuar conversando sobre ansiedade e outros assuntos, tá bom? Obrigada por nos assistir. Assista, compartilhe e divulgue alta atenção.